Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus, que grande alegria estarmos na casa do Senhor. Hoje confesso que eu trabalhei empolgado o dia todo. E as pessoas percebiam e perguntavam: o que vai acontecer? Eu falei: eu vou fazer o que eu mais amo fazer, pregar a palavra do Senhor. Eu amo pregar a palavra do Senhor, irmãos. Isso é mais forte do que qualquer outra coisa na minha vida. Então, vamos começar abrindo o versículo-chave dessa campanha. Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Boa noite também a quem está nos acompanhando pela internet. Não importa a distância, que a Bíblia fala de um momento em que o povo orava na tenda e homens eram tocados em outros lugares pelo Espírito Santo. Então você também está sendo abençoado com esse culto maravilhoso. Amém. Filipenses 3,13 diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Aleluias. Deus maravilhoso, a Tua palavra foi lida, Senhor, e ela não volta para o Senhor vazia, Pai. Depois de um louvor maravilhoso que tivemos, depois de ler a Tua palavra, nós já poderíamos ir para casa tranquilamente, Senhor. Mas o Senhor quer derramar mais sobre nós, mais sobre essa casa, Pai, sobre as nossas vidas. Pai, use esse humilde servo para trazer a Tua mensagem, Senhor. Que não saia nada de mim, mas que tudo venha de Ti, meu Deus. Um instrumento sem aquele que o toca nada pode fazer. Pai, eu sou instrumento em Suas mãos. Usa-me poderosamente, Deus, eu te peço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Amém? Podem se sentar. Amados, eu amo muito a carta aos Filipenses. Já falei, já partilhei com várias pessoas. É o meu livro predileto da Bíblia, porque Deus já me curou de diversas coisas através das passagens nelas escritas. Muitas vezes eu estava orando, pedindo uma direção para Deus, eu abria Filipenses. Aí em dado outro momento, vivendo alguma outra situação na minha vida, eu orava, abria a Bíblia, Filipenses. Então é uma carta que eu já meditei muito, eu amo essa carta. E eu vejo que ali Paulo estava no seu ápice da sabedoria, porque estava muito próximo da morte dele. A Bíblia vai dizer que ele estava preso quando escreveu essa carta, e que aproximadamente foi escrita 62 anos depois de Cristo. E é exatamente com essa idade que Paulo morre. Então Paulo já havia vivido tudo que ele tinha para viver na terra, já tinha cumprido a sua missão, e ali ele estava pronto somente para derramar de tudo aquilo que ele aprendeu com essa caminhada. Ele já não ia mais aprender algo novo, ele já estava encerrando a carreira, já estava guardando a fé, como ele mesmo disse. Então ele inicia no primeiro capítulo dizendo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós temos que carregar isso fortemente no nosso coração todos os dias, irmãos. O viver é Cristo. Viver sem Cristo não faz sentido. Nós podemos ter o que for nessa terra, nessa vida. Sem Cristo não faz sentido. Eu partilhava com o pastor Lucas, esses dias nós estávamos em um lugar maravilhoso, onde amigos haviam nos convidado para estar. Um lugar gostoso, um lugar que tinha um certo luxo. Sabe, um lugar que eu me senti privilegiado de estar. E eu sabia que essas coisas não acontecem por acaso, é Deus que nos coloca nessas situações. E aí depois que nós saímos daquele lugar, eu fui pregar na igreja da pastora Val. E como eu fiquei feliz de pregar em 2 igrejas esse ano nos 12 dias de clamor. Me senti muito feliz, de verdade, privilegiado.
Quando o Lucas colocou o banner dos 12 dias de clamor lá no grupo da igreja, eu quase fiz que nem aquele menino da internet lá. Olha o que Deus faz na vida da gente. Eu não era nada, irmãos. Olha o que Deus faz na vida da gente. Aí você começa a ler lá, pastor Luiz Berlato, pastora Valdeci, pastor Lucas, só os brabos, rapaz. Jesus, o que eu estou fazendo no meio desse povo, velho? Amados, o viver é Cristo. Não tem sentido essa vida sem Cristo. E o morrer é lucro, é estar com Cristo eternamente, é experimentar algo de Deus que nós jamais provaremos nessa terra. Tem um filme maravilhoso que chama Eu Só Posso Imaginar, e o rapaz compõe um louvor falando sobre isso, o que ele vai fazer quando ele estiver diante de Jesus. E ali na letra ele fala: rodeado por tua glória, o que eu vou sentir? Eu não sei se eu vou dançar, se eu vou cair de joelho e chorar, eu não sei se eu vou gritar, eu não sei qual vai ser minha atitude. E aí ele fala no refrão: eu só posso imaginar. Assim como a irmã Elaine pregou nesse altar, e eu me recordo exatamente disso. Comece a sonhar com a sua casa no céu. Comece a arquitetar a sua casa no céu. É maior do que qualquer coisa que nós vamos viver aqui. E nessa campanha nós trazemos uma mensagem prosseguindo para o alvo. E já recebemos 4 pregadores maravilhosos que trouxeram direções poderosas para a nossa vida. Pastor Luiz disse que Deus te dá liberdade para sonhar assim como teve José. A irmã Nete pregou sobre a história da rainha Esther, uma história maravilhosa que eu recomendo você ler na Bíblia. É maravilhosa a rainha Esther, e o tempo todo ela gritava aqui nesse altar: se preparem, irmãos, se preparem, irmãos, porque haverá dificuldades nessa caminhada. Pastor Luan disse que se nós temos um alvo, tem que haver um planejamento para atingir esse alvo. E ontem o pastor Nélio disse que não é na força do nosso braço que nós vamos conseguir vencer, trazendo a palavra sobre Pedro negando a Jesus 3 vezes. Tudo isso, irmãos, Deus tocava em meu coração. São as pedras que Davi colocou na sua ferramenta de luta, de batalha, para vencer o gigante Golias. Essas 4 mensagens que já passaram por esse altar, você já tem que ter essas 4 pedrinhas guardadas para enfrentar um 2023. São 12 pedras que nós vamos receber de pregadores diferentes, trazendo visões diferentes de Deus para a nossa vida. Munições para a gente encarar essa caminhada que está por vir. E Deus tocava em meu coração, para que nós possamos prosseguir para o alvo, é necessário dominar o homem velho. Eu ia colocar matar o homem velho, aí Deus tocou no meu coração: matar não, porque ele não está morto. Muitas vezes a gente fala isso, precisa matar o homem velho, só que a gente nunca vai matar o homem velho. Ele simplesmente está dormindo dentro de nós, e que em dado momento, se a gente der a liberdade, a gente der a abertura, ele volta e domina a situação, e o que nos faz ficar travado e deixar de prosseguir para o alvo. Esse homem velho, enquanto nós estivermos em vida, ele não vai morrer, ele vai apenas dormir, esperando a melhor situação para despertar e tomar conta da situação, porque esse homem velho faz exatamente as coisas que agradam a Satanás. E é esse homem velho que Satanás cutuca para ele acordar: desperta, homem velho, é agora que você tem que agir, porque se você agir, os planos de Deus não vão acontecer nessa vida. Dominem o homem velho. Paulo deixava isso bem claro em Romanos. Ele falava que dentro dele ele tinha amor pela lei do Senhor, mas que havia uma outra lei guerreando, e que o bem que ele queria ele não conseguia executar, e o mal que ele não queria ele continuava fazendo. E ali Paulo trazia dentro dele uma dor gigante: quem vai me livrar desse homem velho? Miserável homem que sou, quem vai me livrar deste homem velho?
Todas as bênçãos que nós queremos receber de Deus, tem algo que precede para que elas aconteçam. Então a Bíblia fala que para você ter provisão no seu lar, o que precede isso é devolver o seu dízimo e ser fiel nisso. O que precede a prosperidade é ser ofertante, um bom ofertante. Porque Deus tem tocado o meu coração também. Nem todas as ofertas agradavam a Deus. A de Abel agradou, a de Caim não agradou. O nosso Deus, irmãos, Ele é rígido nas coisas dele. O nosso Deus, Ele é certo nas coisas dele, Ele é direcionado. Em Malaquias ele fala: vocês vêm me trazer uma oferta, mas ao invés de vocês me trazer o melhor do rebanho, vocês me trazem uma ovelha cega, com a pata quebrada, e querem que eu aceite isso. E ali naquelas palavras ele mais ou menos diz assim: pegue esse presente e leva para o rei para ver se ele vai aceitar. Ele não vai aceitar. Se o rei terreno não vai aceitar, quanto mais o celestial. Uma oferta que agrade o coração do Senhor traz para a nossa vida prosperidade. Se você quer ter uma vida longa, honra teu pai e tua mãe. Então toda bênção tem algo que precede. Quer comer o melhor dessa terra? O que precede essa bênção? Se quiserdes e me ouvirdes, disse o Senhor na palavra de Isaías. Entendendo isso, nós vamos ler esse texto, que é o tema, aonde ele diz: mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam. O que precede nós prosseguirmos para o alvo é esquecer das coisas que ficaram lá atrás. Independente, irmãos, se elas foram boas ou se elas foram ruins. Tem pessoas que se machucam com um passado ruim, e tem pessoas que se machucam com um passado bom. Eu conheci pessoas que tiveram muito dinheiro, prosperaram muito na vida, e essa pessoa já não está mais entre nós. Mas o tempo todo que eu ia conversar com essa pessoa, ele falava dos bens adquiridos no tempo de prosperidade, e aquilo matava o presente dele, porque ele não tinha mais aquilo. Um passado bom também vai te trazer mal, vai te fazer mal. Quantas vezes nós não estamos no Natal e nos recordamos do Natal passado, no Ano Novo e nos recordamos do Ano Novo passado, falando que aquele tempo era melhor. Nossa, aquele tempo a igreja era melhor. Naquele tempo, irmãos, o tempo é o hoje. O passado é passado, independente se ele foi bom ou se ele foi ruim. Ele é passado. E há 3 pontos sobre o passado que Deus trabalhava comigo e que trazem um atraso de vida para nós e que faz com que nós ficamos estabilizados em prosseguir para o alvo e atingir as nossas bênçãos. Um deles, irmãos, está ligado aos pecados antigos, pecados que nós cometíamos quando não andávamos com Deus, pecados em diversas áreas. Nós tínhamos prazer no pecado, pecar nos dava alegria e satisfação. Mas se você se converteu de fato, o pecado agora te traz tristeza e peso. Só que nós precisamos entender que esse fardo nós não precisamos mais carregar. Jesus pagou os nossos pecados na cruz. Se foi pago, está pago. Está pago, irmãos. Tem uma conta para pagar, custa 2, 3, 4 mil reais. Meu Deus, a conta vai chegar. Olha o IPVA do carro agora aí, 6 parcelas e vai. Ah, você está o tempo todo, janeiro, IPVA, fevereiro, IPVA. Passou os 6 meses, você pensa no IPVA de 2023? Não. Você esquece o IPVA de 2023. Por quê? Está pago. Se Jesus pagou, por que você está fritando a memória com isso que já está pago? Está se machucando, se ferindo com algo que já está pago?
Quanto mais a gente concentrar o pensamento no pecado, mais a gente vai pensar, mais a gente vai pecar. Não devemos concentrar o pensamento no pecado, mas pensar nas coisas do alto. A Bíblia diz para nós concentrarmos a nossa mente nas coisas do alto. Eu falava sobre isso esses dias aqui pregando sobre a armadura de Deus, o capacete da salvação, conectado nesse plano de que Deus pagou os seus pecados e te aceitou por filho agora. Porque quando estamos presos no pecado antigo, automaticamente você não se sente digno de estar na presença de Deus, e realmente não somos. Mas você está tendo um entendimento errado sobre o que é você receber a salvação pela graça e o tempo da lei. Nós já estamos no tempo da graça, mas você ainda está preso à lei. Você acredita no sentido de que se você pecar, Deus vai te punir? Sim, tem consequências para o pecado. Mas não é nisso que nós temos que nos conectar. No que é que eu tenho que me conectar? Se eu pecar, eu vou magoar o maior amor da minha vida, que é Deus e Jesus e o Espírito Santo. A Bíblia fala: não entristeçais o Espírito Santo. Uma vez eu vi uma mulher pregando sobre isso em uma gravação antiga de VHS, até fica passando aquelas riscas, mas o amor que aquela mulher pregava era incrível. E ao iniciar a pregação dela, antes de qualquer coisa, ela começou a chorar no altar e dizer essas palavras: não entristeçam o Espírito Santo, ele é o meu melhor amigo. Quem gosta de magoar alguém que ama? Eu amo minha esposa, amo meu filho, amo meus pais, amo vocês. Então a luta para não magoar vocês é constante. Se o homem velho quiser machucar alguém aqui, eu preciso dominar ele. Eu falei: não, eu amo essas pessoas, como eu vou machucá-las? Não faz sentido. Então não fique se ferindo com esse pecado antigo, ele já está pago. E a Bíblia diz: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e a verdade não está com ele. Então sim, nós vamos pecar, mas esse pecado não pode ser de forma deliberada. Você não pode mais ter prazer no pecado. O pecado te traz dor, o pecado te traz problemas com Deus, te traz separação com Deus. O pecado te traz a morte espiritual. Você está vivo, mas você não está exalando essa presença divina. Em uma parte do louvor que o irmão Jéder cantou aqui, falou exatamente essas palavras, eu não vou me recordar agora. Que a gente quer exalar a presença de Deus, e para isso nós não podemos estar no pecado. Traumas antigos, traumas, irmãos, trava a nossa caminhada para prosseguir para o alvo. Os traumas, eles estão ligados a diversas áreas da nossa vida, desde o dia que a gente nasceu até o momento que nós estamos, e até a nossa velhice a gente vai ser cercado de problemas na nossa vida, e que se a gente não souber lidar com eles, eles vão prejudicar a nossa caminhada em prosseguir para o alvo. Eu li um livro da pastora Val, A Cura das Memórias. Que livro poderoso, irmãos. Ela me emprestou esse livro, eu li. Que livro poderoso. Eu tive cura das memórias. Tinha memórias passadas que me machucavam, que me travavam, que me impediam de avançar. Talvez você teve trauma na infância, com alguma situação problemática, constrangedora que aconteceu na sua vida, por diversas maneiras, de diversas formas, irmãos. E que você não sabe, mas isso está te travando até os dias de hoje. Eu vivi isso. Algo que eu passei a minha infância estava me travando no meu presente, e eu não sabia. Deus me trouxe a revelação num café com palavra. Tem algo dentro de você que nem você sabe, mas eu vou curar hoje. E ali ele veio e me curou daquilo. E quanta coisa começou a mudar na minha história quando aquilo aconteceu. A pastora já fez oração aqui conosco, que a gente quase retrocedeu no tempo para ver coisas lá atrás que nos machucaram, que nos magoaram. E eu lembro que tinha pessoas que choravam porque estavam sentindo as dores do passado, elas ainda estavam presentes. Esses traumas, eles te machucam dia após dia e vão te impedir de prosseguir para o alvo.
Vamos supor o irmão Jeder, hoje ele estava cantando. Se ele tivesse passado um trauma no passado, onde ele subiu para cantar um louvor, e as pessoas riram dele, ou falaram que ele não tinha dom para aquilo, se tornou uma ferida. E ali a pessoa fala, eu nunca mais vou louvar na minha vida, porque tem um trauma precisando ser curado. E aquilo vai te barrar. E se Deus quiser te usar exatamente ali naquela área, você não vai prosseguir, porque você está deixando aquele trauma falar mais alto. Pessoas que tiveram os pais com problema no casamento acreditam que não vão casar, porque se casarem vão ter problemas, assim como os pais tiveram. Pessoas que tiveram um namoro complicado acreditam que não querem mais namorar, ou namoram outras pessoas carregando o mesmo fardo, não se abrindo totalmente para que aquele namoro seja bom, por causa de algo que ela viveu lá atrás. Esses dias um rapaz se abriu comigo nesse sentido, sofreu muito na mão de uma pessoa, e aí ele estava com outra, e ele, mas eu estou com medo de ir, porque aquela, eu falei, irmão, esquece isso aí, já foi, passou. O trauma tem que ficar lá no lugarzinho dele, no passado, esquecendo-me das coisas que lá atrás ficaram. Ficou, esquece. Não consegue esquecer, pede para Deus, me ajuda a vencer esse problema. A irmã Elaine partilhou conosco a luta que foi para voltar a dirigir. E hoje ela está dirigindo. Foi vencido um trauma do passado. Quando esse trauma é vencido, ela consegue agora prosseguir para o alvo. Onde ela quiser chegar com o carro, ela entra no carro e vai. Ela já não mais depende de alguém fazer isso por ela. Para a gente prosseguir para o alvo, é necessário vencer esses traumas, irmãos. E como vencer os traumas? Entendendo que Deus faz nova todas as coisas. Não vos lembreis das coisas passadas, mas eis que faço nova todas as coisas. É novo. O que Deus tem agora é novo. 2022, 2021, tudo é passado. Agora são 8h28. 7h30 iniciou o nosso culto, já é passado. Já foi, já passou. Nós só temos o hoje, nós só temos o agora. Valorize o agora. Valorize o agora. E se algo lá atrás está ainda te atrapalhando de prosseguir, peça para Deus, me ajuda a vencer esse trauma. Eu preciso prosseguir para o meu alvo. Outro ponto, irmãos, falta de perdão. Eu passei a minha vida toda ouvindo minha mãe falar para mim, falta de perdão dá câncer. A minha mãe falava isso e fala até hoje. Minha mãe fala, Deus me livre de não perdoar, eu perdoo todo mundo, porque falta de perdão dá câncer. Eu não sei se você já leu na Bíblia, mas fala que essa palavra ela é saúde para os nossos ossos. Sabe o que eu entendo? Se eu estou andando com Deus, eu sou mais saudável. Se eu não quero fazer as coisas de Deus, eu sou mais doente. E eu vejo as pessoas partindo dessa terra, e eu vejo a maneira brusca que as pessoas que não andam com Deus partem, e as maneiras mais suaves aos nossos olhos, pelo menos, das pessoas que andam. Pessoas que apresentam ter uma saúde. Pessoas que andam com Deus são rejuvenescidas. Nós temos aqui o nosso querido pastor Luiz. Quantos anos, pastor? 58 anos o pastor Luiz. O homem fala, o homem prega, o homem tem uma mentalidade absurda, grava, guarda coisas. Eu conheço pessoas de 58 que estão com a aparência de 80. Vocês acham que isso acontece por acaso? Pessoas que você senta para conversar e ela fala de alguma coisa que aconteceu com ela no passado com a mesma dor. Se eu não me engano, isso também foi pregado aqui no altar. Ela carrega a mesma dor. E se José não soubesse vencer os traumas? E se José não soubesse perdoar? Ele teria sido o homem que ele se tornou? Não teria, irmãos. Porque Deus conhece a nossa mente, o nosso coração. É necessário perdoar. Perdoe. Às vezes você precisa liberar perdão para Deus. Pessoas criam mágoa de Deus e raiva de Deus por alguma situação. Vou falar de mim, no nascimento do meu filho. Eu era recente na caminhada com Deus ainda. Eu estava iniciando meus primeiros passos com Jesus. E quando eu levei minha esposa para o hospital para gerar o nosso filho,
Nosso primeiro filho, um marco na vida de um casal. O recepcionista fez coisa errada. O segurança, o porteiro fez coisa errada. Os enfermeiros fizeram coisas erradas. E os médicos fizeram coisas erradas. Toda a equipe hospitalar errou, falhou conosco aquele dia. Cometeram diversos erros que quase custou a vida da minha mulher e do meu filho. E naquele fogo cruzado, eu, um rapaz tão recente na caminhada, tão inexperiente com as coisas da vida, eu comecei a criar raiva e ódio de tudo. De todos aqueles no hospital, e até mesmo com Deus, eu fiquei bronqueado. A maioria das pessoas que se dizem ateias é porque tem algum problema de trauma no passado, que ela acredita que a culpa foi de Deus e que Deus não estava guardando a vida dela, ou que Deus não a ama, e assim por diante, que Deus não cuida dela e assim por diante. E levou tempo para mim conseguir liberar perdão. Para Deus foi imediato. E quando eu consegui liberar para Deus, Ele resolveu a situação, Ele salvou minha mulher. No momento que eu dobrei o joelho e falei, Deus, me perdoa de tudo que eu fiz, agora me dá uma luz. Como eu faço para salvar a minha família? Automaticamente Deus tocou no meu coração, liga em tal lugar. Quando eu liguei, tudo foi se resolvendo e se encaixando, e a gente conseguiu prosseguir para o alvo. E tirar ela do problema que ela estava passando, da situação que ela estava passando. Porque se ela continuasse naquela situação, ela ia morrer. Um médico especialista olhou para ela e falou, se você não levar essa menina agora para este lugar, ela vai morrer aqui. E ela não tem muito tempo de vida não, já está bem agravado o problema. A partir do momento que eu pedi perdão para Deus pelas coisas erradas que eu falei, pelos sentimentos errados que eu senti e tudo mais. Mas para os médicos, para a equipe hospitalar, demorou muito mais tempo. E eu nem sabia. Um dia orando com a minha mulher e com meu filho lá em casa, a gente orando. Aí daqui a pouco do nada eu comecei a chorar e liberar perdão para aquelas pessoas. Eu não estou falando de algo há anos não, irmãos. Se foi o ano passado, é muito. Tem coisas aí precisando ser liberadas. Tem perdões aí precisando ser liberados para que você consiga prosseguir para o alvo. Lembre-se do tamanho da misericórdia do nosso Deus. Salmos 23, certamente a bondade e a misericórdia dele me acompanhará por todos os dias da minha vida, por todos os dias da minha vida. Enquanto eu respirar, enquanto meu coração bater, a misericórdia do Senhor está sobre a minha vida. E toda vez que eu me arrepender de algo de errado que eu fiz e dobrar meu joelho e falar, Senhor, o Senhor me perdoa, Ele fala, eu te perdoo desde que você perdoe aqueles que te ofenderam. Essa é a oração que Jesus nos ensinou. Se livrem desses fardos, irmãos, nós não precisamos mais carregar. Tem um livro que chama O Peregrino e um filme, aí mostra, o filme eu vi, o livro eu já tinha lido. O rapaz anda com um baita de um fardo na costa e ele anda até encurvado com aquilo, até ele encontrar Jesus. E quando ele encontra Jesus, ele consegue tirar aquilo. E aí ele anda nas ruas e vê todo mundo com aqueles fardos na costa. E ele fala, viu, eu te ajudo a tirar isso aí. Eu sei quem que pode tirar esse fardo da sua costa. Se livra desses fardos. Eles vão te impedir de prosseguir para o alvo. A Bíblia vai contar a história de um poço em Jerusalém. E o nome desse poço era conhecido por Betesda, que significa Poço da Misericórdia. E a Bíblia vai dizer que aquele poço, ele tinha 5 entradas diferentes. E que ele estava rodeado de enfermos. Pessoas ali querendo buscar a cura, porque eles tinham uma crença de que um anjo descia ali de vez em quando, movia as águas e o primeiro que caía lá dentro era curado. E aí eu fui fazer um estudo mais aprofundado sobre este lugar, esse poço. E aí eu fui descobrindo algumas coisas. Que as famílias que tinham enfermos deixavam ali os seus doentes, abandonavam ali. Então tinha um paralítico, abandonava ali. Tinha um cego, abandonava ali. A hora que as águas mover, você pula, se cura e volta para nós. E deixava ali, abandonava aquelas pessoas simplesmente. Que tinha pessoas que tinham condições financeiras melhores, e aí elas pagavam para ficar em lugares melhores no posicionamento do poço. E elas tinham escravos ali que as carregavam e colocavam na água no momento que precisasse.
porque era um ponto de comércio que a Bíblia fala que era onde eram vendidas as ovelhas que estava esse poço. Então era um ponto onde havia muito comerciante, muitos negócios. Então se você tinha um lugar privilegiado, um rico chegava para você e falava: olha, me vende o seu lugar, eu te dou tanto. E a pessoa vendia, porque ela se dobrava para aquele Deus do dinheiro, né? E ela se vendia, e o rico ficava posicionado ali onde ela estava, né? E era esse caos, irmãos, era um verdadeiro caos. A Bíblia não, a história que eu fui me aprofundando em entender, em buscar, fala que você encontrava um local extremamente mal cheiroso, devido aos enfermos que estavam ali há dias, há anos já, vivendo aquela situação. Falou que os piolhos eram enxergados à vista, você de longe via piolhos na cabeça das pessoas. Era um lugar que era horrível e terrível. E Jesus foi ali depois de uma festa, a Bíblia vai dizer em João 5. Jesus vai ali e vai lá no cantinho, não naqueles que estavam ali se privilegiando, mas naquele que estava se humilhando, porque é esse que Jesus quer. Aquele que entende a grandeza dele. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus, ao chegar perto daquele homem, ele já sabia da realidade daquele homem. Havia ali uma multidão de pessoas querendo a cura, mas Jesus foi em um. Por que será? Porque esse um tocou o coração de Jesus? Porque tinha algo diferente dentro dele. E ali Jesus chega para ele e fala: e aí, você quer ser curado? E se Jesus chegasse para você hoje e falasse: e aí, você quer atingir seu alvo? Como você responderia a Jesus? De pronto você falaria: claro que eu quero, Senhor. Ou você faria como esse homem fez no poço: como eu vou atingir meu alvo? Eu já estou aqui há 38 anos, não tem nenhum homem para me ajudar a chegar na água. E ali o homem começou a colocar os obstáculos, as dificuldades, as lutas. E depois que Deus me trouxe a revelação dessas três coisas: pecados antigos, traumas antigos, falta de perdão, eu vi que essas três coisas estavam neste homem. Pecados antigos, porque logo depois que ele é curado, ele encontra Jesus e Jesus fala: ó, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisas piores. O pecado tem consequência. E ali havia traumas, porque ele falou: há 38 anos eu estou aqui. Ou seja, aquele homem já não tinha mais esperança de que algo ia mudar na vida dele, de que ele ia receber a cura dele. Não é hoje que vai acontecer algo para mim, já faz 5, 10, 15, 12, 20, 30 anos que eu estou enfrentando essa situação. Traumas, irmãos. Mas Deus faz nova todas as coisas, torna a dizer. Vença esses traumas. Não dê ouvido às pessoas, dê ouvido ao Senhor. Há 38 anos eu estou aqui. Irmãos, eu tenho 35. O homem estava ali a minha vida toda esperando ser curado. E ele também tinha pessoas que ele não perdoou, porque ele falou de homens que não ajudavam. Você acha que nenhuma vez ele falou: viu, você não me ajuda, você não me coloca no poço? A pessoa deu as costas para ele e saiu. Ou talvez ele tinha algum bem, alguém chegou e falou: se você me der o bem, eu te ajudo. E aí ele foi e entregou, a pessoa pegou e saiu correndo. Como ele era paralítico, ele não podia fazer nada. Então ali tinha muitas pessoas que ele precisava perdoar. Ele estava enfrentando esses três problemas. Jesus veio e solucionou tudo assim, ó, de pronto. É isso que Jesus pode fazer por nós, irmãos. Basta a gente se abrir para isso. Basta a gente permitir Ele fazer isso. Para encerrar, Deus tocava no meu coração esses dias que o maior ensino de Jesus é prosseguir para o alvo. Ame a Deus, ame ao próximo e se ame. Isso é prosseguir para o alvo. Porque quando Paulo escreve Coríntios 13, no final ele coloca: existem três coisas: a fé, a esperança e o amor, mas a maior de todas é o amor. Eu comecei a refletir essas palavras e comecei a pensar: se a gente ama, a gente espera que algo vai acontecer, não é verdade?
As mulheres que querem ganhar seus maridos, vocês amam esses homens, vocês esperam que eles vão se converter. Por isso vocês ainda oram e insistem na vida deles. Quem ama tem esperança. E quem tem esperança tem fé, acredita. Então, quando Jesus fala que no fim dos tempos o amor esfriaria, vai haver mais consequências. Perdeu o amor, perdeu a esperança, perdeu a fé. Perdeu a fé, não agrada a Deus. Olha como um abismo puxa outro. E o Satanás sabe disso. Não deixa o amor esfriar dentro de você. Jamais. O amor pela obra de Deus, o amor pelo próximo e o amor por você mesmo. Porque cumprindo esses três, a gente se livra dessas três coisas: dos pecados, dos traumas e da falta de perdão. E aí sim, irmãos, a gente vai atingir o alvo. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos. Coloquem mais essa pedrinha aí. Guardem essa quinta pedrinha. Mês de maio a gente lembra do quê? Mês do trabalhador. Vamos trabalhar para o reino, irmãos. Almas precisam ser resgatadas. E esse é o maior alvo que a gente pode atingir em 2023. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de todos vocês.